Pessoal, continuando, vamos para a parte de ortogonalidade agora, dentro dos espaços. Pessoal, dando continuidade agora, vamos para a questão da ortogonalidade dentro dos espaços euclidianos, perfeito? Então, ó, o que a gente sabe sobre a ortogonalidade? Dois vetores x e y em um espaço euclidiano, ou seja, com um produto interno bem definido, são ortogonais ou perpendiculares se o cosseno do ângulo entre eles é zero. Mais especificamente, se somente se x e y é igual a zero. Só vocês lembrarem, dois vetores. Aí vamos pegar vetores da física mesmo, a setinha. A gente vamos dizer que eles são ortogonais ou são perpendiculares se eles formam um ângulo de 90 graus. Perfeito? Se eles formam um ângulo de 90 graus, o que a gente sabe é que o cosseno de 90 é zero. Tá? E por definição, não sei se vocês lembram, mas existe uma função bem simples que você pode escrever o cosseno de um ângulo entre dois vetores. Tá? O que você faz? Você vai fazer o produto escalar entre esses dois vetores dividido pela norma multiplicada dos dois vetores. Aí aqui é multiplicação simples, perfeito? Eu posso escrever a mesma notação, mas desde que eu entenda que aqui é o produto interno, porque são dois vetores, e aqui eu entenda que é um produto real normal, porque aqui é um valor real e aqui é um valor real. Então, como a gente está afirmando que eles são perpendiculares, então o cosseno aqui, o ângulo é 90 graus. Tá? Então, eu estou falando que isso aqui é cosseno de π sobre 2, tá? Que é igual a isso daqui. E o que você sabe sobre o cosseno de π sobre 2? É que ele vale zero. Conclusão, vamos tirar ele daqui, passar para o lado de cá. Você sabe que isso aqui é igual a zero. Por conseguinte, pega isso aqui que é um valor real diferente de zero e multiplica por aqui. Você vai encontrar que isso aqui tem que ser igual a zero e não é zero vetorial, tá? É o zero número real, tranquilo? Então, para que dois vetores sejam ortogonais, basta que o produto interno entre eles seja igual a zero. Um conjunto de vetores x1, x2, xi até xn em um espaço euclidiano é dito como um conjunto ortogonal se para todo valor ou para todo vetor não nulo, tá? Nós tivermos que o produto entre dois vetores desse espaço euclidiano é igual a zero. Então, de novo, se eu tenho aqui dois vetores, tá? Eles são ortogonais, o produto interno entre eles é igual a zero. Então, se eu tiver em um conjunto com inúmeros vetores diferentes, para eu descobrir se aquele conjunto como um todo é ortogonal, basta eu pegar 2 a 2 vetores distintos e fazer o produto interno entre eles. Se todos os produtos internos possíveis der zero, então quer dizer que ele é um conjunto ortogonal. Por fim, em adição ao item 2, que é o do conjunto ortogonal, se a norma de um vetor xi foi igual à raiz do produto interno entre eles, e isso foi igual a 1, que é a definição da norma aqui. Então, eu estou falando que se a norma for igual a 1, tá? Ou seja, se o produto interno entre eles também for 1, porque a raiz de 1 é 1, para todo i, o conjunto é dito como ortonormal. Então, preste atenção. Se o conjunto é ortogonal, e, em adição, todas as normas dos vetores valem 1, então a gente diz que aquele conjunto é um conjunto ortonormal. Perfeito? Às vezes, para economizar a notação de um conjunto ortonormal, podemos combinar as equações 10 e 11 em xi, produto interno com xj, vai ser igual a delta ij, onde o delta ij vai valer zero se o i for diferente de j, contando que dois vetores diferentes são ortogonais, e vai valer 1 se o i for igual a j, contando que aquele vetor i em específico, ele é unitário, ele tem norma igual a 1. Esse valor aqui, delta ij, ele é chamado de delta de Kronecker, que é um escalar, tá? Dado por essa condição. Perfeito? Então, de novo, pega dois vetores diferentes. Se esses dois... Não, pega um conjunto vetorial, tá? Com vetores diferentes. Se o produto escalar entre esses vetores
for 0 e o produto escalar de um vetor por ele mesmo for 1 para todos os vetores, nós vamos dizer que esse conjunto é ortonormal, perfeito? E o fato dele ser ortonormal mais à frente vai ter uma aplicação extremamente importante para a gente. Então, ó, como exemplo de ortonormalidade, deveremos ter em mente que... Não, peraí, melhor fazer o seguinte. Tome o seguinte espaço vetorial. Vamos tomar um espaço vetorial com 3 vetores quaisquer, mas é bem genérico, tá? Então vamos supor que você tem lá dentro o x1, o x2 e o x3. O espaço V, vamos colocar assim, só será um conjunto ortonormal se. Então, o que tem que acontecer? O vetor x1, desculpa que aqui é vetor, tá? O vetor x1 escalar com x2 foi igual ao vetor x1 escalar com x3, que por sua vez foi igual ao x2 escalar com x3. Tá vendo? Eu tenho que fazer o produto, que eu estou falando de escalar, mas é produto vetorial, tá? Produto interno. Eu tenho que fazer o produto interno entre todas as possibilidades de pares. Então, eu vou fazer x1, x2, x1, x3, x2, x3. E, obviamente, isso daqui tem que ser igual a quanto? Igual a 0. Então, se isso aqui acontecer para esse conjunto, então ele é ortogonal. Em adição, se você tiver a norma de x1 igual à norma de x2, por sua vez igual à norma de x3, e tudo isso igual a 1, então a gente vai fechar o conjunto e falar que ele é um conjunto ortonormal. Perfeito? Então, se satisfazer isso aqui, ortogonal. Se satisfazer isso e isso, ortonormal. Se não satisfazer essa daqui, já basta, ele nem é ortonormal, tá? Tem que satisfazer as duas coisas. Se só essa de baixo não for satisfeita, ele é ortogonal. Ele só não é ortonormal. Mas se essa aqui não for satisfeita, ele não é nada. É um conjunto qualquer em um espaço euclidiano. Perfeito? Vamos ver como exemplo aqui para ficar um pouco mais simples isso, tá? Então, ó, ele quer que nós fazemos aqui nesses 3 exercícios o seguinte. Verifique se o espaço vetorial euclidiano das funções contínuas entre -π e π, formado pelas funções 1, seno de x, cosseno de x, seno de 2x, cosseno de 2x, seno nx e cosseno nx, é um espaço ortonormal. Ortonormal. Caso não seja, transforme em um espaço ortonormal. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar é se ele é um conjunto ortogonal. Depois disso, eu verifico se cada vetor individual é um vetor unitário. Se for, então ele é ortonormal. Caso não, a gente precisa transformar ele. A primeira coisa que nós precisamos fazer é verificar se ele é ortogonal. Como é que a gente vai fazer isso? Nós temos que fazer o produto interno entre todos os pares possíveis de funções dentro do espaço. Todas essas aqui são suas funções. Então, o que a gente vai ter que fazer de produto interno? Por exemplo, 1 vezes seno, 1 vezes cosseno, 1 vezes seno de 2x, 1 vezes cosseno de 2x, e assim sucessivamente. E depois a gente tem que fazer seno de x com cosseno de x, seno de x com seno de 2x, seno de x com cosseno de 2x. Depois que a gente precisa fazer cosseno de x com seno de 2x, cosseno de x com cosseno de 2x e assim sucessivamente. Vocês podem reparar uma coisa. Só vão existir alguns tipos de produto interno, que é entre a função 1 e a função seno ou cosseno, mudando o argumento da função seno ou cosseno, que ora é x, 2x, 3x. O produto entre seno e seno, tá? Porque você tem seno de x e seno de 2x. O produto entre seno e cosseno, e o produto entre cosseno e o próprio cosseno. Então, esses são os casos mais gerais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o caso mais abrangente com todo, que é
as funções seno e cosseno com um argumento qualquer. Vocês podem reparar que o argumento qualquer aqui vai ser nx, para n inteiro, porque o n ora vale 1, vale 2, 3, e assim sucessivamente, tá? Então, ó, vamos fazer aqui o exercício 5. Temos que, para verificar se o conjunto é ortogonal, deveremos realizar o produto interno entre todas as funções possíveis. Logo, tomando n como um inteiro não nulo, poderemos definir as três ou os três seguintes vetores base. Então vamos lá. Primeiro vetor vai ser a função f de x igual a 1. Esse é o primeiro vetor que eu vou considerar. Perfeito? Segundo vetor vai ser o vetor g igual a g de x, que eu vou considerar como sendo quem? Seno de nx. Perfeito? Quem que é n? Um inteiro não nulo positivo. Perfeito? Esse aqui é o meu segundo vetor. E quem que é o meu terceiro vetor? Vai ser a função h de x igual a cosseno de nx com n inteiro não nulo positivo. Perfeito? Então, esses vão ser os três vetores base que eu preciso. E como eu reparei, para que a gente possa verificar, então, se o produto interno é sempre nulo, ó, aqui eu tenho 3 vetores, aqui eu considerei 3 vetores, então basta verificar isso daqui. Ó. Eu tenho que fazer o produto entre f e g, fh, g e h, ver se isso dá 0. E depois eu faço a norma. Porém, eu já vou responder uma coisa aqui. Ó. A norma, a gente já sabe que não é 1. Por quê? Dentro do espaço vetorial euclidiano das funções contínuas de menos π a π, tomem cuidado que é dentro desse espaço. O que a gente sabe? Olha aqui, ó. A norma do vetor unitário 1 vale raiz de 2π. Então não é 1. Toma cuidado. A função é 1. Mas a norma dentro desse conjunto não é 1. Como a gente viu, é raiz de 2π. E a norma da função seno, como a gente viu aqui para m, no caso lá vai ser n, é raiz de π. E a mesma coisa vai acontecer para a função cosseno. Se você fizer a norma da função cosseno, também é raiz de π. Conclusão, nenhum desses vetores aqui ó, é unitário dentro do espaço euclidiano das funções contínuas entre menos π e π. Isso tem que ser completo, tem que ser falado dessa forma, tá? Pelos resultados do exercício 4, já vemos que nenhum dos 3 vetores é unitário dentro do espaço euclidiano das funções contínuas no intervalo entre menos π e π. Ou seja, a forma como a gente denota, né, é o C de menos π a π. Gente, isso aqui é extremamente importante, tá? Então, ele não é unitário aqui dentro, já que seus módulos são diferentes. Já que, o que a gente viu? Que a norma de f é igual a raiz de 2π e a norma de g vai ser igual à norma de h e, por sua vez, vai ser igual a raiz de π. Então, ó, o que a gente tem? Que os três são diferentes de 1. Logo, o conjunto já não poderá ser ortonormal. Vamos verificar se ele pode ser ortogonal. Dessa forma, façamos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui
e vamos então calcular os nossos produtos internos. Então, o primeiro produto interno, F com G. Gente, vão ser integrações um pouquinho mais complexas, tá? Eu vou fazer elas direto. E vocês, por favor, tomem cuidado com essas integrações aí. Estudem elas, tá? De uma forma mais direta aí possível, para que não fiquem dúvidas, tá? Então, vamos começar com F com G. Então, vai ser isso daqui. Quer dizer, pelo menos a primeira aqui, isso é a mais simples de todas, né? Então, aqui a função F é 1 e a função G será a função seno de nx, tá? Aí lembrando que isso aqui já é o produto entre coisas reais, tá? Não é produto interno, não. Beleza? Então essa daqui, obviamente, vai ser a integral de seno de nx. Perfeito? Acho que não tem segredo quase que nenhum para ninguém. E a integral disso daí, então, vai ser 1 sobre n, que multiplica menos cosseno de nx. Esse menos aqui, ó, deixa eu colocar ele aqui de fora, porque isso aqui tudo, eu vou deixar o menos até em evidência aqui, ó, vai estar variando de menos π até π. Então, isso aqui vai ser igual a menos, 1 sobre n também fica de fora, tá? É só a função cosseno de n que vai variar, tá? Então, menos 1 sobre n, que vai multiplicar. Então, vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui. Então, a gente vai ter cosseno de nπ menos cosseno de menos nπ. Perfeito? Tá. O que a gente sabe, então, desse resultado aqui? A gente sabe o seguinte, que cosseno é uma função par. Lembre-se disso. Cosseno é uma função par. Como cosseno é uma função par, então cosseno de menos alguma coisa é cosseno do mais alguma coisa. Idêntico. E por fim, cosseno nπ menos cosseno nπ sempre vai dar zero. Então isso aqui vai dar zero. Conclusão. Então essa função e essa função são ortogonais dentro do nosso conjunto das funções contínuas entre menos π e π. Tranquilo? A primeira já foi. Vamos para a segunda, então. Indo para a segunda, vamos pegar isso daqui. É basicamente a mesma coisa, tá? Só que agora vai ser entre a função FH. Então, a diferença é que aqui vai ser cosseno. Perfeito? Então, se vai ser cosseno, então essa integral aqui é igual a integral de cosseno. Feito. A integral de cosseno, a gente sabe que é 1 sobre n seno de nx. Perfeito? Com o nx aqui variando de menos π até π. Perfeito? E pelo teorema fundamental do cálculo, o que a gente vai ter então? Seno de n π menos seno de menos nπ. A gente sabe que a função seno é ímpar, tá? Então, como a função seno é ímpar, seno de menos alguma coisa é o menos seno daquela coisa. Então, isso daqui, ó, vai se transformar, esse menos sai daqui e ele vem para frente, tá? Mas aí, como você vai ter menos com menos, vai dar mais. Perfeito. E agora a gente basta analisar o seguinte. A função seno, tá? Em todo valor múltiplo de 180 graus, sempre vai ser zero, tá? Como n aqui é inteiro positivo, então isso aqui sempre é um múltiplo inteiro de 180. Então, seno de um número múltiplo de 180 sempre vai ser nulo. Então, isso aqui vai ser 0 mais 0, é 0. Conclusão, deu 0. Então, portanto, F, produto interno com H, também dá 0. Então, a gente já viu que essa função, com todas as funções senos possíveis, ou seja, ela com seno 2x, ela com seno 3x e assim sucessivamente, sempre vai dar 0. A gente também viu que ela com cosseno também dará 0. Falta agora ver seno nx com cosseno nx, perfeito? Então vamos fazer por fim. Então vamos pegar, pode ser essa daqui mesmo, tanto faz, né? Vamos trazer para cá, g vezes h. Tranquilo? Então aqui você vai ter g de x
h de x, da qual a gente terá então aqui menos π até π. G de x é seno nx. H de x vai ser cosseno nx dx. Como a gente viu em uma integral anterior a essa e muito similar, a gente pode trocar isso aqui para o arco soma do seno. Então, isso aí vai ser 1 sobre 2, que multiplica seno de 2, nx. Tranquilo? A gente pode fazer essa troca aí sem problema algum. Isso que está aqui é 1 meio de seno de nx. Então, tá. Então, essa integral a gente já sabe, vai dar menos 1 sobre 2, n cosseno de 2nx. Opa, peraí, desculpa, 4. Porque vai ser 2n dividido multiplicando pelo 2, 4n. Com o cosseno variando entre menos π e π. Perfeito? Você vai ter menos 1 sobre 4n e multiplica. Pelo teorema fundamental do cálculo, cosseno de 2n π menos cosseno de menos 2n π. Como a gente já viu, cosseno é par. Então, esse sinal de menos sai daqui e fica positiva a função da mesma forma, tá? E, obviamente, cosseno de 2nπ menos cosseno de 2nπ é zero. Então, todo o resultado é zero. Perfeito? Portanto, acabamos de ver que o conjunto será ortogonal. Por que ele será ortogonal? Porque o produto interno entre todos os tipos de funções possíveis é sempre nulo. Se é sempre nulo, então ele é ortogonal. Agora a gente vai ter que fazer o restante, ó, porque ele fala o seguinte, ó, caso não seja ortonormal, transforme em um espaço ortonormal. Então, ó, para transformar o conjunto em um espaço ortonormal, basta dividir cada vetor pertencente ao conjunto pela sua norma. É só você lembrar lá da física, por exemplo, quando você tem um vetor que não é unitário, como é que você transforma ele em unitário? Divide pela norma dele. Você dividir cada componente dele pela norma, você vai transformar aquilo num vetor unitário. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Assim, teremos que o conjunto será ortonormal com as seguintes funções. Eu vou escrever o mesmo conjunto. Então, vamos começar pelo vetor 1. É 1 dividido pela sua norma, raiz de 2π. Depois, é seno de x dividido pela sua norma, raiz de π. Depois é a função cosseno de x dividido pela sua norma, raiz de π. E assim sucessivamente. Essas funções aqui vão repetir, ó. Então, agora 2x aqui. 2x aqui. Aí você vai ter aqui com 3x. Isso aqui vai, gente. Vai até você chegar no último vetor, que no caso lá ele colocou com n aqui, por exemplo, tá? Então, tomado dessa forma aqui, ó, esse conjunto aqui, que eu vou chamar ele de V aqui, por exemplo, ó, é um conjunto ortonormal. Esse aqui é. Porque você sabe, se você fizer o produto interno entre isso e cada um do seno dá zero, como a gente já viu. 1 entre cada uma dos cossenos também dá zero, como a gente já viu. E por fim, seno vezes qualquer uma dos cossenos também dará zero. Tranquilo? Então, esse é o exercício 5. Vamos para o exercício 6 agora. O exercício 6, ele quer o seguinte, ó. Verifique se o espaço dos polinômios P3 contínuos entre menos 1 e 1, que estão contidos no conjunto de todas as funções contínuas de menos 1 até 1, formado pelos polinômios 1x e x ao quadrado, é um espaço ortonormal. Eu tenho que verificar se ele é ortonormal. Então, eu tenho que primeiro verificar se ele é ortogonal, e depois verificar se cada um dos vetores possui norma igual a 1. Então, são os vetores que são polinômios. Quais os polinômios? 1x e x ao quadrado. Feito? Então, vamos verificar se esse conjunto aí é um conjunto ortonormal. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Seja
o conjunto. Aí vamos colocar o seguinte, ó. Vamos colocar o conjunto, só para escrever V igual a 1x e x ao quadrado, um conjunto com vetores pertencentes ao espaço euclidiano P3. Na verdade é P2, desculpa, tá? Que são polinômios até de segundo grau, que é 1x e x ao quadrado, tá? Lá eu coloquei errado. Menos 1 e menos 1. Por que eu sei que esse espaço aqui, ó, ele é euclidiano? Porque ele está contido dentro de um espaço euclidiano. Então, se ele está contido dentro de um espaço euclidiano, então ele só pode ser euclidiano, tá? Vamos começar definindo os vetores. Então, vamos colocar aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou fazer lá, tá? Só que eu vou colocar aqui 1x e x ao quadrado, tá? Dessa forma, teremos aqui. Então, a gente vai pegar cada um desses produtos internos aqui e vai resolver eles agora para esses vetores aqui, ó. Então, vamos começar com F e com G. Eu vou fazer direto, tá? O espaço aqui é entre menos 1 e 1 agora. F é 1 e G é x. Tranquilo? Então, a gente tem que resolver a integral de menos 1 até 1 de x dx. Imagino que isso aqui não seja um sofrimento para todos, tá? Tá. Aqui vai dar zero. Perfeito? Obviamente, porque a função aqui vai ser x ao quadrado sobre 2, tá? Aqui ele quis aproximar, igual eu já falei para vocês. O meu software ele faz aproximado, tá? Então, deu menos 1,26 vezes 10 a menos 29. Isso aqui é zero, tá? Não tem problema não. É que é porque ele dá exato, tá? Eu que esqueci de colocar aqui no exato, ó. Menos zero. Então, deu zero. Perfeito. Então, o primeiro par já tá, a gente já viu que é ortogonal. Agora vamos ver o segundo par, que é F com H, tá? Então, eu vou fazer 1 com x ao quadrado. Perfeito? Vamos verificar se isso aqui é ortogonal. Então, vamos fazer aqui. Opa! 2/3. 2/3. Como deu 2/3 e 2/3 é diferente de zero, e que a gente sabe que esse conjunto não é ortogonal. Como o resultado anterior é diferente de zero, temos que o conjunto V não será ortogonal. Portanto, ele não poderá ser ortonormal. Conclusão. Se você considera as funções 1x e x ao quadrado, o conjunto 1x e x ao quadrado não pode ser, tá, um conjunto ortonormal. Por quê? Ele não é nem um conjunto ortogonal. Tranquilo? Vamos para o exercício 7. No exercício 7, ele pede o seguinte. Repita o exercício 6, só que para o espaço formado por 1x e x ao quadrado menos 1/3. Observa que há uma diferença aqui na função, né? Então vamos ver para esse daqui. Como, gente, é basicamente a mesma coisa, vou copiar até aqui em cima. Quer dizer, até aqui eu não vou, porque eu não sei se vai ser ou não, tá? Então, vamos tirar aqui. Então, ó, agora vamos tomar esse conjunto aqui, ó, com menos 1/3. Feito, então, o conjunto é formado por 1x e x ao quadrado menos 1/3. Então, esse menos 1/3 também vai vir cá para a função h. Entre 1 e x é a mesma coisa, vai dar zero. Agora a gente vai fazer com a segunda, que é entre 1x. Só que aqui, ó, é a função menos 1/3. Também espero que não seja uma complicação resolver essa integral aqui, já que é polinomial. Resolvendo a integral, olha lá, deu zero. Agora já dá zero. Perfeito? Então, esses dois aqui são, sim, ortogonais. Vamos ver o último que falta.
que é entre h e g. Como a ordem não altera, então eu vou colocar dessa forma, tá? A função h é x ao quadrado menos 1/3 e a função g é x, tá? Então, vamos verificar se isso daqui agora vai dar zero. Então, calculando essa integral, olha lá quanto que dá. É exatamente zero. Então, o que a gente já conclui? Que agora sim, esse conjunto é ortogonal. Agora sim, temos um conjunto V ortogonal. Então, gente, ó, observa só a diferença. Eu subtrair 1/3 na função x ao quadrado já transformou o espaço em um espaço ortogonal. Perfeito? Para verificar se ele também será ortonormal, vamos calcular as 3 normas dos vetores. Logo, vamos começar pelo primeiro vetor, norma de f. Então, fazendo a norma de f, o que a gente vai fazer? Integral de menos 1 até 1 de 1 vezes 1, que é f vezes f, dentro da raiz quadrada, obviamente. Perfeito? Então, raiz quadrada disso daí, dx. Tá? De novo, eu espero que não seja um parto para vocês verificarem que isso aqui vai dar raiz de 2. Conclusão. Se dentro do espaço de menos 1 até 1, você já tem raiz de 2 que é diferente de 1, tá? Isso aqui é diferente de 1, então já não é unitário mais. Beleza? Você não precisa nem fazer o resto, tá? Mas só para cargo de... para que a gente, né, como a gente está fazendo exercícios, tá? Vamos fazer para não ter dúvida. Então, vamos fazer a norma de G. Quem que é a norma de G? Raiz quadrada. Você poderia fazer só o que está aqui dentro da raiz e verificar se já é diferente. Mas eu vou fazer completo, que a gente está calculando a norma, tá? Então, G. Então, é G com G. Então, é x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Então, calculando essa integral, você vai ter raiz de 6 sobre 3. Perfeito? Raiz de 6 sobre 3. Então, de novo, diferente de 1, tá? E para finalizar, a gente vai fazer a norma de H, tá? Então, a norma de H será dada pela raiz da integral de menos 1 até 1 da função x ao quadrado menos 1/3 ao quadrado. Eu vou colocar o quadrado aqui para ficar mais fácil, tá? Mas é x ao quadrado menos 1/3 vezes ele mesmo, tá? Calculando essa integral aqui, vocês vão ver que vai dar 2 raiz de 10 sobre 15. Perfeito? Conclusão, também diferente de 1. Então, ó, como os vetores não foram unitários dentro do espaço, não foram unitários dentro do espaço euclidiano. Aí vamos colocar qual é o espaço euclidiano. P das funções polinomiais de segundo grau contínuas no intervalo menos 1 até 1. Temos que o conjunto não será ortonormal. Tranquilo? Com isso a gente fecha o exercício 7. Aí aqui eu vou fazer uma observação que é o seguinte. Teorema. Dependência linear de espaços euclidianos. É o teorema mais importante que eu posso comentar com vocês nessa aula. Tá? A gente precisa muito entender isso daqui para o que vai vir na semana que vem. Então vamos lá. Dependência linear de espaços euclidianos. Todo conjunto de vetores ortogonal, presta atenção, eu estou falando que ele é ortogonal, em um espaço euclidiano V é linearmente independente. O que eu estou querendo te dizer? Que se você tem um conjunto que ele é ortogonal em um espaço euclidiano, logo todos os seus vetores são linearmente independentes. Ou seja, nenhum vetor dele é múltiplo ou combinação linear dos outros vetores.
De novo, se o seu conjunto é ortogonal, todos os seus vetores são linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes, então nenhum dos seus próprios vetores poderá ser escrito como combinação linear dos outros vetores. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a gente viu que isso aqui é um conjunto ortogonal. Então, não tem como você escrever x como uma combinação linear de 1 e x ao quadrado menos 1/3. Aí lembra, o que é a combinação linear? É você escolher adequadamente escalares, multiplicar por isso e somar os dois. Você nunca vai conseguir chegar no x. Da mesma forma que você nunca vai pegar x ao quadrado menos 1/3, vai combinar eles e vai combinar com essas duas funções para chegar nessa. Só para vocês terem uma ideia, por que não? O expoente aqui é x ao quadrado. Não tem como você multiplicar por um escalar x ou 1 que vai dar x ao quadrado. Então não tem como você escrever essa função como combinação linear dessa e dessa. Da mesma forma que nesse conjunto aqui, ó, dos senos e cossenos, cadê? Aqui. Não tem como você escrever seno como combinação linear de 1 e cosseno. Da mesma forma que não tem como você escrever cosseno como combinação linear de 1 e seno. Ou não tem como você escrever 1 como combinação linear de seno e cosseno. Gente, eu estou falando combinação linear. Não é combinação não linear. Porque se fosse uma combinação não linear, teria como, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Mas não é o caso. É uma combinação linear. E esse é o resultado mais importante que a gente tem, porque é em cima disso que a gente consegue analisar espectros de sinais com a série de Fourier. Porque a gente vai somar sinais em frequências diferentes. Essa é a ideia. Por isso que esse resultado é tão importante, tá? Então, ó, no espaço P3, tá, que foi o espaço dos polinômios contínuos no intervalo de menos 1 até 1, com o produto interno definido dessa forma, os polinômios 1x, x ao quadrado menos 1/3 são mutuamente ortogonais. Consequentemente, eles são linearmente independentes. Logo, qualquer polinômio de segundo grau pode ser formado apenas com essas três funções. Esse é outro resultado extremamente importante de álgebra linear. Quando você tem um conjunto com vetores linearmente independentes, qualquer outro vetor que pertence a esse conjunto poderá ser escrito somente como combinação daqueles vetores linearmente independentes. Isso é o que a gente chama de base do espaço vetorial. Então, esses três vetores aqui, ó, eles formam a base do espaço vetorial P3. Ou seja, no caso aqui era para ser P2. Ou seja, eles formam o espaço vetorial dos polinômios de até segundo grau. Você precisa ter noção. Como é um polinômio de até segundo grau, vamos supor que você quer montar um polinômio do primeiro grau. Como é que você vai fazer um polinômio do primeiro grau com a combinação desses três vetores? Multiplique esse último por 0. Já soma os x ao quadrado. Você vai conseguir combinar sempre os outros dois vetores em uma função do primeiro grau. Perfeito? Por fim, a ortogonalidade do conjunto de funções que a gente viu lá no exercício 5, tá? No espaço vetorial das funções contínuas entre menos π e π, implica que esse conjunto é linearmente independente, ou seja, o conjunto 1, seno, cosseno, seno 2x, cosseno 2x e assim vai. Este fato mostra que o conjunto, esse conjunto que está aqui, formado por essas funções, possui dimensão infinita, pois a sua base é infinita. Se você observar aqui, você vai continuar colocando funções senos e cosseno aqui, de forma que esse conjunto sempre fique ortogonal, ou seja, você sempre vai adicionar funções que não são combinação das outras, então ele é linearmente independente. Tá. Aqui, gente, ó, eu vou só comentar, mas é o seguinte, tem uma parte de ortogonalização aqui, que basicamente é o processo de Gram-Schmidt para ortogonalização. Quando vocês veem isso aqui em álgebra linear, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou explicar, tá? Tem toda a explicação aqui, tem o teorema, tá? E tem uns exercícios aqui. Então eu peço que vocês façam esses exercícios, tá? Mas o que vem aqui agora eu vou comentar porque é extremamente importante. Mas então até esse exercício aqui faça, é só você dar uma lida básica, não tem muito problema, tá?
Porém, esse resultado aqui eu preciso comentar ele, que é o seguinte, ó. Todo espaço euclidiano finito possui uma base ortonormal. O que isso aqui quer dizer? Lembra que eu falei para vocês que esse conjunto aqui, ó, é ortogonal, mas ele não é ortonormal. O que eu quero te dizer? Se isso aqui é ortogonal, tem como você descobrir uma base para esse conjunto que seja ortonormal. Como? Fazendo o processo de ortogonalização, que é o processo de Gram-Schmidt. Esse espaço que estava aqui também, por mais que ele é infinito aqui, considera só até o cosseno de nx aqui, ó. Nenhuma norma aqui é 1, então ele também não é ortonormal. Mas ele é um espaço euclidiano. Então, o que acontece? Você consegue achar uma base para ele que é ortogonal ou ortonormal. Tranquilo? Então, de novo, todo espaço euclidiano, ou seja, que tem produto interno definido, ele possui uma base ortonormal. Como que você acha essa base? Fazendo o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt que está aqui em cima. Basta seguir esse roteiro que está aqui. Seguir o roteiro, você vai conseguir achar um espaço, uma base para aquele espaço ortonormal. Esse resultado será útil em futuras simplificações. Em particular, se E1 até En é uma base ortonormal em um espaço euclidiano n-dimensional V, ou seja, esse espaço V aqui possui n vetores na base, então ele tem a base é igual a n, então a sua dimensão é n. E o que a gente sabe? Se x for outro vetor aqui dentro de V, então esse vetor só poderá ser uma combinação linear dos termos que estão lá na base. Então, como eu mostro aqui em cima, ó, aqui em cima, eu mostro que os vetores da base têm que ser nulo. Então, se os vetores da base têm que ser nulo, eu sei que E1 vezes qualquer outro E vai ser 0. Então, quando eu pegar esse vetor x e multiplicar ele internamente, fazer o produto interno dele com qualquer produto, com qualquer termo da base, eu vou ter a componente desse vetor. Perfeito? Ó, então, observa, o seu vetor é dado dessa forma. Então, se eu pego esse vetor e multiplico ou faço produto interno com os valores da base do espaço vetorial, isso dá a própria componente do vetor. Tá? Então, para todo inteiro i 1, 2 até n, isso aqui vai ser satisfeito. Portanto, todo vetor x em V pode ser escrito unicamente dessa forma que está aqui. Ó. X interno com E1, porque isso aqui é um escalar. E assim sucessivamente até chegar no último termo. Talvez o jeito mais tradicional de vocês verificarem isso daqui, ó, é para a base R2. Tá? Para a base R2, tá? Não, peraí, desculpa. Para o espaço vetorial R2, temos que uma possível base é dado pelos vetores canônicos. E vocês cansaram de ver isso daqui. E estou colocando vetor, tá? Igual a 1, 0. E J, vetor também, igual a 0 e 1. Tá? Pois sabemos que se você fizer I interno com J, gente, vocês cansaram de fazer isso aqui em física, isso aqui dá 0. E se você fizer a norma desses vetores aí, vai dar 1, tá? Lembra que a norma disso aqui é a raiz quadrada de cada um dos termos ao quadrado, tá? Porque isso aqui é o espaço R2, está contido no espaço real euclidiano. E lembra que o produto interno é definido como produto das componentes somadas, tá? Então, se isso aqui é verdade, então a base, tá? A base formada por esses vetores que estão aqui, ó, ela é ortonormal. Então, isso daqui, ó, é uma base ortonormal. Então, o que eu quero te dizer? Eu estou querendo te dizer o seguinte, que qualquer vetor lá no R2, que normalmente é componentes A e B,
escreve ele como componentes A e B, ele vai ser igual a I mais BJ. Perfeito? Mais BJ. Então, você tem uma componente vezes o I, então A vezes 1, mais o B vezes J, que é B vezes 1 aqui na segunda componente. Então, você vai ter A, 0, 0B. Soma os dois, vai dar A e B. Ou ainda mais, o que você pode falar? Que isso daqui, ó, esse A que está aqui, ó, vai ser esse produto interno com o próprio I. Tá? E isso daqui, obviamente, na direção do vetor I. Tá? Mais, você vai ter x, produto interno com J, tá? Vezes o vetor J. Então, ó, x aqui interno com i, ó, você vai fazer isso interno com isso. Então, vai ser a vezes 1, a, b vezes 0, 0. Então, vai dar o a, tá vendo? Ó? Então, isso aqui dá a. E isso daqui vai ser isso interno com isso. Então, a vezes 0, 0. B vezes 1, b. Soma os dois, vai dar o bzinho. Perfeito? Então, esse aqui é o jeito mais fácil de você verificar esse corolário aqui. Então, de novo, todo espaço euclidiano finito possui uma base ortonormal. Perfeito. Se ele possui uma base ortonormal, você pode escrever ele de duas formas. Ou assim, ou assim. Mas o mais importante que você precisa saber dessa base ortonormal é que o produto interno entre seus vetores é 0 e a norma de cada um é 1. Tranquilo? Então, nesse vídeo, é isso.